Olá, eu sou Robson Carvalho. No Espaço Cidadão de hoje você vai conferir duas entrevistas. A primeira delas com o professor Edvar Madureira, presidente da Andifes, e a segunda com o professor Nilton Brandão, presidente do Proefes. Com eles, nós vamos falar a respeito dos cortes nos orçamentos das universidades e dos institutos federais e também sobre a perseguição dos professores brasileiros. Confira agora a primeira entrevista. Professor, foi divulgada uma nota a partir da Andifes e das instituições de ensino superior, as públicas, né? Onde mostra, por exemplo, que em 2004 nós tínhamos um número X de alunos e hoje no Brasil nós temos o dobro com menos orçamento. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Posso sim, Robson. Infelizmente, essa é uma dura realidade das nossas instituições que vêm sendo submetidas, né, por vários anos, primeiro, a uma não correção do orçamento. Nós ficamos aí praticamente 5 anos com orçamento sem reajuste. E pensando, né, e considerando que esse orçamento, que nós estamos falando do orçamento discricionário, que é aquele que a instituição utiliza para pagar as despesas que mantêm a universidade aberta, esse orçamento é decrescente, porque todos esses contratos sofrem reajustes. Segurança, limpeza, energia elétrica sofreu aumento. A gente expandiu nesse período, né? Eu tenho uma comparação interessante do orçamento de 2014 com 2021. Se você quiser, a gente pode detalhar um pouquinho. Pode detalhar. Olha, em 2014, o orçamento de despesas discricionárias das instituições federais era de 7,4 bilhões de reais. Isso somando todas as universidades que existiam naquele momento, a gente tinha 1.200.000 estudantes de graduação e pós-graduação aproximadamente. Em 2021, essa lei orçamentária que foi aprovada, esse mesmo orçamento é de 4,3 bilhões. Então, 7,4 para 4,3 e mais de 100 mil estudantes adicionados. Nós temos 1.350.000. Mas, Robson, eu preciso fazer uma outra conta, que é contundente. Eu preciso corrigir esse valor de 2014 para 2021. E aí a gente chega no número de 10,4 bilhões. Esse era o orçamento justo para a universidade seguir aquela trajetória de mais serviços, de mais laboratórios, de mais pós-graduação, uma universidade realmente pulsante, vibrante, que agora é obrigada a sobreviver e, com esse corte, ela está fadada a sequer sobreviver até o final do ano. E veja que absurdo, né? Na verdade, isso não tem nem nada, absolutamente nada a ver com política, isso é pura matemática, não é, professor? Como é possível manter as instituições, as universidades federais brasileiras, com mais do dobro de alunos, né, frente a esse crescimento importante que aconteceu na educação do Brasil, com o valor que é praticamente a metade, né? É uma conta que realmente não tem como fechar, professor. Exatamente. E aí nós estamos falando assim, todo tipo de ajuste, Robson, que podia ser feito e paralisação de atividades que não comprometiam, principalmente as atividades de graduação, já foram feitas. Por exemplo, você já deve ter percebido pelos campos das universidades que não tem obras novas já há muito tempo, né? Você percebe também que não há manutenção predial. Então, que a segurança reduziu, que a limpeza em termos de pandemia reduziu. Tudo isso num esforço dos dirigentes, dos reitores, para não deixar a crise chegar dentro da sala de aula. Mas com esse corte é inevitável, porque nós estamos falando também de uma redução na assistência estudantil. E sem assistência estudantil, com o perfil de estudante que nós temos, que predomina os estudantes de baixa renda, nós teremos evasão. E evasão, o custo de evadir um aluno da Universidade Federal para o país
é algo inimaginável, né? Porque é aqui que se permite corrigir um pouco as grandes assimetrias regionais do nosso país. E que você investe a vida inteira e, de repente, tem que paralisar, né? Porque, sobretudo, o estudante de baixa renda, o mais fragilizado socialmente, né? Ele precisa de um suporte para conseguir estudar, né? Senão ele tem que abandonar o estudo para tentar sobreviver, tentar trabalhar ele e a sua própria família, né? E o sentimento é como que alguém estava construindo uma estrada, cortou o recurso e parou a estrada pela metade. Uma coisa importante destacar é o seguinte: na hora que a universidade demite um funcionário terceirizado, na hora que ela reduz, digamos assim, recursos para os restaurantes universitários que dá assistência àqueles que mais precisam, na hora que corta bolsas e outros investimentos na própria universidade, gera um impacto negativo muito forte para a comunidade local onde aquela universidade está colocada. Porque no entorno das universidades, né, essas pessoas recebem salário, têm emprego, têm renda, diretos e indiretos, que circulam a partir disso tudo. E na hora que você vai cortando, né, esse recurso vai deixando de circular e deixando de aquecer e prejudicando as economias de cada localidade brasileira. Não é apenas um impacto na educação do país. Olha, você foi muito feliz, mais uma vez, aí na sua observação, Robson. Isso acontece, vamos imaginar que nós temos 69 universidades federais, que são com 330 campos espalhados pelo país. E nós temos um outro conjunto de instituições que está sofrendo o mesmo que nós estamos sofrendo, que são os institutos federais, que são os 38, IEFs, né? Os IEFs, e que estão presentes em mais de 650 municípios brasileiros. Esses municípios serão diretamente impactados por tudo isso que você está dizendo. O pequeno comércio que gira em torno da faculdade, ele está fechando em função disso. E tem mais uma questão que também a gente pode colocar, já que você levou a nossa conversa aqui um pouco para a análise econômica. Um estudante que passa pela universidade e que se forma, o resultado dele na economia é quase 4 vezes aquilo que foi investido nele. Então, se você interrompe a formação, além de você diminuir a correção das assimetrias numa sociedade tão desigual a nossa, você também perde o crescimento do PIB por aquele profissional de nível superior que vai abrir o seu negócio, que vai movimentar a economia de alguma forma. Então, e jogar fora o dinheiro que já foi investido, né? Exatamente. E para piorar essa nossa análise, né? O Brasil chega numa certa altura da evolução da sua população, onde o quantitativo de jovens já começa a decrescer. Então, se nós não cuidarmos agora de fazer esses jovens se prepararem para construir a nação que a gente acredita, nós não teremos outra chance, porque a população nossa está envelhecendo. Então, é muito grave tudo isso que nós estamos passando, Robson. Um impacto negativo na formação desse jovem que vai tocar o Brasil adiante. E como presidente dessa associação que congrega todos os reitores das universidades federais do Brasil, nessas reuniões que os senhores têm constantemente, algo lhe chamou a atenção em relação a alguma universidade, a situação de dificuldade, de desespero, né? Algum desses depoimentos que o senhor chegou a ouvir nessas reuniões chamou mais atenção de modo que mereça compartilhar conosco? Olha, Robson, nós tivemos uma reunião emergencial na semana passada, quando o orçamento foi sancionado. Ontem nós tivemos a nossa reunião, que acontece todo mês, do Conselho Pleno da Andifes, né? Então, fizemos 2 conselhos plenos, justamente pela sensibilidade dessa questão. Tivemos uma reunião com o secretário executivo do MEC ontem, já no finalzinho da tarde, e colocamos toda essa realidade. É difícil destacar quem está mais em situação frágil, né? A reitora da UFRJ, essa semana, numa matéria que ela escreveu num grande jornal, ela fala da possibilidade de fechamento da maior universidade federal do Brasil, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, se o orçamento não for revertido. Ela tem fôlego para talvez
né, com o orçamento que foi aprovado, se ele for liberado, nós temos que lembrar que do orçamento aprovado tem uma parte que já está contingenciada, mas falando do orçamento todo que foi aprovado uma vez liberado, a UFRJ chegaria no máximo no mês de setembro. Imagine o que é isso, e numa situação onde as atividades presenciais vão se intensificar, a gente tinha que estar discutindo era aumento de orçamento, não era recomposição orçamento de 2020. Então, assim, eu não faço segredo da UFRJ, porque uma matéria da reitora é público, é público, mas eu posso falar aqui da Universidade Federal de Goiás. Nós fechamos o ano passado com várias contas em aberto, em função desse estrangulamento, e a gente começou o ano devendo, começamos a pagar as contas do ano passado, e nós estamos assim com uma defasagem que extremamente perigosa. A qualquer momento, um fornecedor pode deixar de nos fornecer. A gente tem trabalhado com a sensibilidade, com o diálogo com os fornecedores, mas a situação é gravíssima. E esse é o retrato da Universidade Brasileira como um todo. Eu sei que o reitor Tonholo, da UFAL, fez também uma matéria muito contundente sobre a situação da UFAL, cortou aí centenas de bolsas, demitiu terceirizados. O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora fez a mesma coisa, para dar alguns exemplos que são públicos e que demonstram a gravidade do que a gente está vivendo. Professor Edivar, e para a gente finalizar, quais serão as próximas ações práticas e se há esperança de que esse quadro seja revertido? Olha, nós temos esperança sim, porque a população brasileira, a sociedade brasileira está muito ciente e ela é muito ciosa do papel que as universidades federais têm. Então, a gente acredita que isso irá sensibilizar os nossos parlamentares, irá sensibilizar o Poder Executivo. A conversa ontem com o secretário executivo, ele se dispôs aí com a gente no Congresso para fazer esse diálogo. Precisamos sensibilizar o Ministério da Economia, claro que precisamos sensibilizar o presidente da República desse grande patrimônio do povo brasileiro, que são as universidades federais, e aí eu incluo os institutos federais também. Então, nós estamos agora absolutamente mobilizados. Iremos a Brasília para poder levar os nossos argumentos e o retrato da nossa situação. Então, vamos... E existe uma possibilidade de um projeto de lei do Congresso Nacional para essa suplementação. Foi um compromisso na votação do orçamento, que agora a gente quer, em Brasília, cobrar do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dos líderes todos, esse compromisso de recompor o orçamento das universidades federais e dos institutos federais. Você está assistindo ao Espaço Cidadão, eu sou Robson Carvalho. No primeiro bloco, conversamos com o professor Edivar Madureira, presidente da Andifes. Fique agora com a entrevista com o nosso segundo convidado, professor Newton Brandão, presidente do Proifes, falando sobre perseguição de professores, tudo isso e muito mais, agora para você, aqui na TVT. E eu inicio a nossa entrevista falando a respeito pedindo, na verdade, que o senhor faça uma avaliação em relação à gestão da área da educação no nosso país, principalmente a educação nas universidades federais e nos institutos federais também, especialmente nesse contexto de pandemia. Perfeito. Acho que é importante que os ouvintes entendam que falar de gestão de educação, a gente precisa andar um passo um pouquinho atrás para pensar assim, quem são os institutos federais? É fruto de uma política de governo nos últimos 10 anos, foram criados em 2008. O que representam os institutos federais? Os institutos federais representam a educação federal de nível médio, profissional e superior em todos os estados da federação. Em 98, um decreto do Fernando Henrique Cardoso proibiu a abertura de escolas técnicas federais públicas. Podia na privada, então o ensino privado cresceu um monte. Aí, em 2008, o governo Lula disse, não tem sentido, precisamos de 6 milhões de técnicos no país. E criou esse projeto, que é um projeto de uma concepção pedagógica fantástica,
com um instituto em cada estado da federação, sempre multicamp, preenchendo vazios educacionais, onde não tinha educação, e, mais do que isso, com uma definição de que essas aberturas precisariam ser negociadas nas comunidades do interior, nos vazios educacionais, através dos arranjos produtivos locais. Isso Ou fez com seja, que nós saíssemos... é uma expansão, não é, professor, desse ensino que chega às comunidades mais distantes dos centros ou das capitais, né, provocando impactos até no seu crescimento, no seu desenvolvimento também. Planejado para isso, não é para ir nos grandes centros que já tinha educação, é para preencher vazios educacionais. Aquelas cidades, aquela região do centro do estado, do norte ou do sul do estado, que não tem alternativa para as pessoas que acabam indo para os grandes centros, inclusive nos grandes centros educacionais. Isso fez com que nós saímos de 50 e poucas escolas para 600 e poucas escolas hoje, com ensino técnico e com ensino superior, porque o Instituto tem status de universidade. Portanto, essas cidadezinhas do interior, essas regiões abandonadas, passaram a ter cursos das mais variadas áreas técnicas, envolvendo, inclusive, algumas as escolas técnicas, os Cefetes da época, que já tinha isso, mas com um grande investimento econômico para isso e para a expansão. Junto com isso, nós tivemos o REUNE. As universidades também receberam recursos no planejamento para se interiorizarem, porque não adianta vocês ficarem na capital, porque o pobre não vem para a capital, o pobre acaba terminando o segundo grau, vai trabalhar lá e não tem alternativas. As universidades também, todas as universidades expandiram para o interior. Então, a educação federal teve um investimento muito grande e se interiorizou. Veja, eu estou falando do tema gestão da educação, então você teve um grande avanço. Aí poderíamos falar uma tarde sobre isso, o que isso representou. Mas, enfim, não é o momento. Então, o que acontece a partir de 2016? Infelizmente, 2014, já 2015, a Dilma ganha o segundo mandato e nunca conseguiu implementar um governo e que acabou entrando no impeachment. O governo Temer passa a desenvolver uma alternativa de contenção do Estado brasileiro. Lembra a Carta ao Povo Brasileiro? Teoria do Estado mínimo. Tem muito Estado, vamos acabar com o Estado. Ora, acabar com o Estado é não ter educação federal. Aí, quem está levando a educação federal é o Estado. Quem está levando a escola para o interior é o Estado. Quem diz, não tem mais dinheiro. Vamos acabar com isso. E perceba, professor, a contramão disso, né, que está sendo ampliada no atual governo do presidente Bolsonaro, como é contraditório quando a gente compara, por exemplo, com a política econômica hoje sendo desenvolvida pelos Estados Unidos através do presidente Biden, né, que é completamente ao contrário do que Temer começou a fazer aqui e do que Bolsonaro está fazendo, né? Ou seja, está se trabalhando no estado máximo para proteger as pessoas e mediar os conflitos sociais. Perfeito. Essa é a diferença. Eu não estou falando do Estado capitalista, extremamente capitalista. Ele olha para uma realidade de pandemia e diz, opa, agora o Estado precisa cuidar. Aí o cara dá um cheque de $2.000 praticamente para todo americano, todo mês. Né? E aqui você fica brigando para dar R$250, R$170 para uma parcela muito pequena da população. Então, essa nova perspectiva começou, Robson, e os ouvintes, com a chamada Emenda Constitucional 95, aí a tal emenda do teto de gastos. Ou seja, você não pode crescer mais, a não ser que se aplicou no ano anterior. De 2016 para cá, todo ano você tem corte no orçamento. O que está acontecendo? Estou falando de 2016, 2021, 5 anos. Se todo ano tem corte no orçamento, no ano seguinte você não pode botar mais orçamento. Ou é esse ou, no máximo, a inflação. Portanto, diminui no ano seguinte. No ano seguinte, diminui. No ano seguinte, diminui. Nós chegamos no momento em que praticamente o que está sendo disponibilizado em termos de orçamento para a educação brasileira, é importante dizer, não é só a educação federal, a educação dos institutos federais que nós representamos no País Federação, os professores e professoras, não é só ali, mas de toda a educação brasileira, você está tendo uma contenção muito grande de recursos. Nós, na educação básica, nós conseguimos um movimento muito forte, com o envolvimento da sociedade como um todo, que foi a aprovação do Fundeb.
o Fundeb. Esperamos que, com isso, de alguma maneira, você salva, porque seria um desastre total do país se não tivesse um Fundeb permanente como nós conseguimos. Temos problemas ainda, mas você tem uma salvaguarda de proteger a educação básica. Mas as universidades federais e os institutos federais, a ciência brasileira, porque a pesquisa, a ciência é desenvolvida na universidade, Na nas universidade. universidades, nos institutos federais. Então, nós estamos num momento, Robson, que nós vivemos uma coisa muito, muito bonita de ver pessoas que moravam no exterior, com emprego no exterior, voltar para o Brasil, buscar alternativas no Brasil, porque tinha campo de trabalho nas universidades, nas instituições de pesquisas, eles conseguiam trabalhar e apresentar suas pesquisas. Nós revertemos, em menos de 5 anos, esse processo. Hoje se discute fuga de cérebros. Hoje, se você pegar as bolsas que são destinadas para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a CAPES, CNPq, isso é quase que insignificante. Você teve um orçamento, se pensar no orçamento de 4, 5 anos atrás, de algo de 8 bilhões, e hoje é 2 bilhões e pouquinho. Ou seja, quase não existe financiamento de bolsas. O que significa não ter bolsa para pesquisa? O que significa não ter financiamento para ciência e tecnologia? Significa, primeiro, cortar pesquisas. Pesquisas. A pesquisa de ponta não é uma coisa que eu tenho uma resposta imediata. Está aqui a pandemia. Como é que se desenvolve a vacina? Temos várias universidades brasileiras desenvolvendo vacinas, mas isso é no longo prazo. Uma pesquisa desse tipo, uma pesquisa que impacta para a sociedade, ela é longa e ela não pode ser interrompida. Quando eu interrompo o financiamento, o que o senhor faz? Interrompe a pesquisa. Os Para tudo. projetos de pesquisa estão sendo fechados em todos os locais do país. E é importante Você ressaltar, né, corta professor, bolsas. a importância realmente de ter bolsas que dê oportunidade para os estudantes, digamos, fazerem estágios, terem iniciação na pesquisa científica, para se transformarem em futuros pesquisadores, professores, né? Isso é importante porque é isso que faz com que o conhecimento continue sempre sendo renovado e a sociedade vai evoluindo. Agora, do mesmo jeito que se você vai trabalhar, seja na lanchonete, seja no hospital, ou mesmo dirigindo um ônibus, por exemplo, né, ou controlando o acesso no metrô, na hora que você vai trabalhar, você precisa receber um salário para lhe dar a condição de trabalhar. Então, do mesmo jeito, quem faz pesquisa, quem se dedica a estudar para a sociedade avançar, também precisa de uma remuneração, né? Essa bolsa é como se fosse um salário, o pagamento por aquilo que também é um trabalho, É a né? sobrevivência do pesquisador. E nós estamos numa situação tão séria, que é muita coisa para falar, sabe, nesse tema. Nós estamos numa situação tão séria que o FIES, que é o financiamento do estudante, esse processo todo que eu falei anteriormente, passou por uma política estudantil muito forte. Se você trabalhar a ideia que hoje a grande maioria das universidades entra pelo FIES, entra pelo Enem, portanto, você não tem aqueles vestibulares seletivos ao monte, aí você tem a questão das cotas, aí você tem a entrada na universidade hoje, a grande maioria, 60%, 70%, são inclusões, inclusão social. É aquilo que o ministro Paulo Guedes diz do filho do porteiro, de folha depreciativa. Até filho de porteiro entrou na universidade, sim, até filho de Aquilo que é um porteiro. acesso, que é um progresso social, na verdade, ele entende como algo absurdo, como algo exagerado, né? Absurdo. Percebe-se a mentalidade que a gente tem, infelizmente, do ministro da Economia, né? Então, nesse processo, Robson, não basta você trazer o estudante para a universidade, porque ele não tem dinheiro para pagar o ônibus, ele não tem dinheiro para comer. Então, você tem toda uma política estudantil, né, os chamados PNAEs, Programa Nacional de Estudante, de Assistência ao Estudante, né, que tem uma política estudantil para poder pagar, dar uma bolsa para o cara. E aí o cara entra na iniciação científica, aí ele entra num programa de acompanhamento das pesquisas acontecendo, ou seja, ele acaba tendo a questão de se envolver, durante, inclusive, já a sua graduação, nos projetos de pesquisa e extensão da universidade. Esta política também está praticamente quase zerando a possibilidade de manutenção desses estudantes. O que pode ocorrer? Os estudantes que entraram na universidade, a partir de agora, correm o risco de ter que voltar para casa porque não conseguem comer, não conseguem ficar nas universidades e desenvolver. Então, falando de gestão da educação, eu concluiria dizendo assim, basta ver os ministros que nós tivemos até agora.
por incrível que pareça, o que é um ministro de uma pasta? É aquele que vai defender a pasta, vai impulsionar a pasta, vai buscar recursos para isso e vai fazer com que essa pasta tenha significado para a sociedade, significado político para a sociedade. Todos os ministros até hoje trabalharam contra o Ministério da Educação. O tal do Weintraub se declarou inimigo das universidades. Claro que os cursos de química produzem substâncias químicas nas universidades, inclusive para ensinar os alunos, por exemplo, receita, o curso de farmácia, sei lá. O que o cara diz? Tem plantação de maconha nas universidades. As universidades estão produzindo drogas, como se remédios não fossem drogas, por exemplo, quer dizer, depreciando as universidades. Tem um tal do Vélez que entrou, que eu não sei o que veio fazer, né? Isso daqui que nunca teve nada. E o ministro atual, não sei o que ele está fazendo, porque não defende a educação, diz que não tem verba para a educação, né? Está discutindo um fundamentalismo puro e simples. Prioridade do MEC hoje é homeschooling, que é o desastre da educação, é homeschooling, basicamente, e ensino militar nas escolas. É isso. Quer dizer, todo esse projeto nacional... Nós chegamos num momento, professor, onde se diminuiu tanto o orçamento da educação e se aumentou tanto o orçamento para os militares, né, para as Forças Armadas, que nós tivemos, no começo desse ano, o orçamento de um igual ao outro. Né? Isso é um absurdo, você gastar igual ou querer gastar mais com guerra, com militarismo, com forças armadas, do que com educação, né? É algo tão absurdo, né? Que é incrível. Quando se fala isso com uma pessoa de qualquer outro país do mundo, há um choque muito grande, né? Com um detalhe importante, Robson, o contingente de militares das Forças Armadas contra o Jun, em relação ao Ministério da Educação, por exemplo, em relação às outras áreas, é pequenininho. Quando eu aumento e igualo isso, a desproporção é muito maior. Então, o gasto com os militares é muito maior do que com a própria educação, né? Veja a quantidade de pessoas que é beneficiada com a educação, né? Proporcionalmente total. O custo, por exemplo, da folha dos militares é 27% de todo o custo do orçamento do país, numa categoria muito pequena. E o governo Bolsonaro, o que fez? Evidentemente que tem interesse político nisso, né? Eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro, se pudesse ter dado um golpe de Estado, já teria dado, e eu tenho alertado que ele não desistiu desta tese, né? Ele, a la Trump, provavelmente não vai querer entregar se perder a eleição, e vai perder a eleição em 2022, evidentemente que ele está alimentando os militares, né? Sem depreciação nenhuma, mas ele está alimentando o cachorro para ele voltar a todo momento para poder defender o seu dono. É um pouco isso que o Bolsonaro está fazendo, está protegendo aqueles que ele acha que pode protegê-lo. Felizmente, eu espero que as Forças Armadas tenham na sua maioria, a compreensão do papel constitucional da área militar no país e não caia neste engodo. Eu espero que isso não aconteça. Mas eu creio que é isso em relação à gestão da educação brasileira. É um desastre total. Deixa eu só dizer... Você pode concluir. Deixa eu só dizer, Robson, que eu acho que é importante dizer. A Andifes é a Associação Nacional dos Reitores das Universidades e o CONIF, dos Institutos Federais. Eles estão dizendo que se a sociedade não acordar, a universidade brasileira não tem futuro. Ela vai ser destruída no próximo ano, nos próximos 2 anos. Porque o ano que vem o orçamento vai ser menor. O orçamento deste ano, ele não consegue manter as universidades do Instituto até julho. Os reitores estão denunciando isso. Antes, o que se fazia? Demite um contrato terceirizado lá, o motorista. Demite o motorista, paciência, não vai ter motorista. Diminui a limpeza. Diminui a limpeza, fecha o setor e desliga a luz, diminui. Isso vem sendo feito nos últimos 5 anos. Não tem mais o que cortar. Agora, cortar é cortar a bolsa, é fechar o curso, é demitir mais terceirizados e não ter limpeza. É isso que vai acontecer este ano com as universidades. É importante que o ouvinte que está nos escutando entender que aquilo que é de mais sagrado para o desenvolvimento de uma nação e para a soberania de uma nação, ela está... Gente, parece... Eu não sei como a gente usar uma expressão para poder dizer a importância disso e o risco que a sociedade brasileira está correndo com a gestão da educação brasileira, com a gestão atual do MEC e do governo Bolsonaro. É extremamente crítica. O retrocesso pode ser, assim,
na história, não ter paralelo do que pode acontecer com a educação brasileira se a sociedade não acordar.